Olá pessoal, eu sou a Carolina Zabini, sou professora do Instituto de Geociências da Unicamp e a gente vai estar falando sobre a ferramenta LaTeX para vocês nesse curso, tá? O professor Alisson vai fazer a parte presencial com vocês e eu vou fazer essa parte inicial remota, né? Então, acredito que vocês tenham já instalado no computador de vocês a versão de computador, né, do LaTeX, tá? Que foi o vídeo anterior que eu disponibilizei. E agora a gente vai falar um pouco sobre o LaTeX em si. Então, o LaTeX utiliza uma linguagem de marcação. O que significa isso? Que você, conforme vai digitando o seu texto, você vai marcando formatações ou estilos ou estruturas, né, ou localizações no seu texto de forma diferente do que é feito no Word, por exemplo, né, ou no LibreOffice ou no Google Docs, por exemplo, que você já formata o texto e já vê como é que ele fica, né? Então, aqui tem um exemplo de HTML com as posições, né? Digo, com as indicações, com as marcações do que você está fazendo com o seu texto, né? Então, aqui em parágrafo, aqui todas as letras maiúsculas, aqui itálico. E o texto que vai ser produzido vai ser esse aqui. Em geral, no Word a gente trabalha já com o texto sendo digitado e formatado ao mesmo tempo. Mas no LaTeX, ele, para leigos, né, tem a cara de que você está programando o texto. Então, você está marcando ali as posições e as estruturas, estilos, na forma de comandos. Por isso que a gente chama, então, que é uma linguagem de marcação. O TeX foi desenvolvido por, a linguagem, né, TeX foi desenvolvida por Donald Knuth em 1978, principalmente para facilitar a escrita de fórmulas matemáticas, que é um tanto quanto complicado. E ela é uma linguagem tipográfica de alta qualidade, né, e facilmente acessível, tá? E aí ela foi então desenvolvida, o LaTeX, segunda edição já está sendo usando a linguagem TeX, foi desenvolvida por Leslie Lamport e é um software livre que usa a linguagem TeX. Então, lembrando que a gente não fala LaTeX como falaria em português, né? A gente lê TeX como se tivesse um TH, um CH aqui no final, ou um K, né? Enfim, ou um C em português mesmo. E não confundir com Lattes, né? Eu sei que vocês são alunos, em sua maioria, pelo menos me informaram que são alunos de graduação. Isso aqui não tem nada a ver com o currículo Lattes das pessoas, né? Isso aqui é uma linguagem para escrita de artigos, de documentos, livros, capítulos de livros e trabalhos de graduação, enfim. Não tem nada a ver com Lattes. Bom, a gente vai falar um pouco agora nesse começo sobre os comandos, né? O que são os comandos? Eu mostrei ali inicialmente um exemplo de que é um comando, mas basicamente o uso de comandos você não vai estar trabalhando com a versão de impressão em tempo real, tá? Vocês baixaram o LaTeX no computador de vocês, vocês vão ter a tela de comandos e vocês vão ter uma outra tela para a visualização do PDF, do arquivo final. Antes de entrar aqui então nos detalhes sobre como formatar ou como usar esses comandos, eu gostaria de mostrar para vocês que além do aplicativo no desktop de vocês, que vocês já baixaram, que vocês vão poder usar na aula ao vivo, a gente pode usar também o Overleaf. O Overleaf, eu tenho usado ele bastante, porque pelo menos para mim, que está há pouco tempo trabalhando com o LaTeX, fica um pouco mais fácil de eu compilar o que eu estou escrevendo e já ver o PDF para ver se está tudo ok. Então, para aqueles que são um pouco mais ansiosos como eu, talvez fazer uma conta no Overleaf nesse primeiro momento seja legal, porque aí você vai vendo se os seus comandos estão dando certo, quais os problemas que estão aparecendo, mais rápido do que se você estiver usando
o software no seu computador. Bom, eu já tenho uma conta no Overleaf, tá? Então o site é esse aqui. Vocês vão ter que criar uma conta de vocês. Essa aqui é a minha conta. A cara, né, que vocês vão ver aí, provavelmente de vocês vai ter só talvez um exemplo aqui, ou nenhum dos arquivos, tá? Esses aqui são os arquivos que eu tenho trabalhado nesses últimos tempos, só para mostrar para vocês, então, como é que funciona rapidamente o Overleaf, né? Com um arquivo que já está relativamente pronto, de um artigo. Então, basicamente, a divisão que vocês vão ter são essas duas telas. Então, essa primeira tela aqui é onde você vai pôr o seu texto com os comandos, tá? Então, foi o que eu fiz aqui. E nessa segunda tela, você compila o que você escreveu aqui, pode dar o refresh aqui, né? Cada vez que você muda isso aqui, você tem que recompilar para que ele possa, então, alterar o que você indicou aqui de alteração. E aí você tem o documento impresso com figuras, com legenda e também com referências. Inclusive, eu recomendo muito que, se vocês vão fazer pós-graduação, né, já iniciar os seus trabalhos que vão ter que ter referências, já iniciem a biblioteca Mendeley de vocês, colocando os artigos que vocês usam lá, para fazer essa parte de referências aqui muito mais fácil. Dá para usar esse Mendeley no Word também, mas aqui no LaTeX é super tranquilo. Para quem já tem o Mendeley é super fácil. Bom, vamos falar então de alguns comandos, tá? Em relação ao espaçamento do texto, então mesmo que eu venha no meu Overleaf e eu coloque uma ou várias linhas após uma escrita de um parágrafo, somente uma linha vai ser, somente uma linha vai ser colocada no meu PDF, tá? Somente uma nova linha. Espaços antes de iniciar o parágrafo vão ser ignorados. E depois de um comando também é ignorado. Então, esse aqui a gente vai ver um pouco mais pra frente, mas quando você usa um comando, em geral, as palavras ficam juntas, e aí você vai ter que usar as chaves aqui para dar o espaçamento correto. Eu vou ficar variando entre essa minha pequena apresentação e o meu Overleaf. E vou tentar dar exemplos para vocês reais aqui, por exemplo, com esse artigo que eu já tenho pronto, com esse texto. Então, para vocês terem uma ideia, aqui é basicamente o preâmbulo, onde a gente vai colocar as informações de formatação do seu artigo. No caso aqui, né, o meu é um artigo. Depois eu tenho aqui informações de autores, e esses autores têm as suas relações de trabalho, tá? E aí vai imprimir o título, o abstract, que é o resumo do trabalho, e a introdução. Vejam que, por exemplo, aqui na minha introdução, eu deixei uma linha em branco aqui, e entre cada um dos parágrafos eu tenho uma linha em branco, tá? Para que vocês possam ver como que isso fica no meu artigo versão PDF, eu vou mostrar a introdução para vocês. E o que aconteceu? Apesar de eu ter uma linha em branco entre essa primeira frase e essa segunda, no meu parágrafo, né? Desculpa. Esse meu primeiro parágrafo aqui, não tem nenhuma linha separando ele para o próximo, tá? Então, essa linha, esse espaço em branco que eu acrescentei aqui para dividir o meu texto, ele vai ser entendido como um comando de finalização de parágrafo, o início de um novo parágrafo numa nova linha. Se por acaso eu quisesse fazer tudo um parágrafo só,
Eu venho aqui, e aí ele vai alterar, e agora eu tenho um grande parágrafo inicial. Tá? Então essa quebra de linhas e parágrafos, né, eu tenho que fazer com o espaçamento. Agora eu tenho que me lembrar onde é que eu estava. Aqui. Então, se eu fizer assim, né, eu quebrei, finalizei esse parágrafo aqui e gostaria que iniciasse um novo parágrafo numa nova linha. Será que se eu fizer só assim, como eu faria no Word, vai funcionar aqui no meu PDF? Não vai. Então, eu tenho que dar um espaçamento de uma linha ali. E aí eu vou ter um novo parágrafo com uma nova linha. De fato, vocês estão vendo que esse parágrafo aqui, ele está indentado no começo, na primeira linha, né? Então, a primeira linha, ele começa um pouquinho mais para dentro do texto. E aqui eu não tenho comando nenhum falando isso. Isso aí o Alisson certamente vai comentar com vocês, mas ele está descrito em algum desses pacotes aqui no preâmbulo do seu documento. Então, antes de começar o seu documento, ó, a gente começa o documento com esse comando aqui, begin document. Tá? A partir daqui de baixo, vocês vão começar a escrever o texto de vocês. Mas antes, então, dessa parte que a gente chama de preâmbulo, a gente vai colocar alguns pacotes que são importantes para a gente, para formatação, né, alinhamento, como que é o tamanho das letras, o próprio espaçamento entre as linhas e essa questão de indentação, tá? Vai estar descrita em um desses pacotes que está aqui. Então, espaços antes de iniciar parágrafo são ignorados e depois de um comando o espaço também é ignorado, tá? Então, vejam que aqui no meu texto de introdução, mesmo que eu dê, por exemplo, tab aqui, vamos ver o que vai acontecer. Não acontece nada, tá? Então, esses espaços antes aqui talvez sirvam para você se organizar melhor nesse texto com os comandos, mas ele não vai ser impresso aqui. Para ser impresso, você vai ter que utilizar algum comando específico para o seu caso. Então, no caso de uso de caracteres especiais, como por exemplo esses que estão aqui na imagem, vou aumentar só para vocês darem uma olhada. Quero usar o cifrão, quero usar a porcentagem, quero usar o underline, ou um tio, ou uma barra invertida, e a gente usa muito barra invertida. A barra invertida, normalmente ela inicia um comando. Então, para você utilizar a barra invertida lá no overleaf, sem que ela seja um comando, você tem que escrever text backslash para ela sair impressa como somente uma barra invertida. Então, vou tentar fazer o seguinte. Eu vou abrir um projeto novo em branco. Vou dar um nome para ele, exemplo, curso LaTeX. Criei. E ele já vem, olha, com algumas coisas bases aqui. Por exemplo, ele já escolheu o tipo de documento, artigo, tá? Já vem com esse pacote aqui. Já vem com o título, que foi o título que eu usei para o próprio arquivo. Como está logado na minha conta, vem com o meu login, a data de hoje. E aí, para começar o meu texto, tudo que eu escrever abaixo disso aqui ou disso aqui, né, vai aparecer. E aqui, para fechar o documento, eu tenho que escrever isso. End document. E vejam que a gente sempre coloca barra invertida, comando, e aí a especificação, o parâmetro, né?
Então, a gente estava falando dos caracteres especiais, certo? Então, vamos dizer que no meu título eu queira colocar um cifrão. Se eu só colocar um cifrão dessa forma, nada vai acontecer. Agora, digamos que eu coloco a barra invertida e o meu cifrão. Vamos ver se... Opa! Tenho mania de dar o Enter para ele recompilar. E aí o meu cifrão vai aparecer aqui. Tá? Então, para usar alguns desses caracteres especiais, eu vou ter que usar o cifrão. E quando eu quiser usar a própria barra invertida, eu vou ter que escrever aquele textinho ali. Text backslash. Era isso? Text backslash. Isso. E aí vai aparecer uma barrinha invertida. Porque se eu só colocar a barrinha invertida aqui, ele fica esperando, ele tá marca aqui em vermelho, ele fica esperando um comando, tá? Veja, make title é um comando. Aqui, para iniciar uma sessão como uma introdução, por exemplo, é um comando. Sessão, introdução, que é o seu parâmetro, né? Então, vejam que para você escrever isso no seu texto, caso você necessite, você vai ter que escrever text backslash. Opa! Vamos para o próximo. Inserção de comentários no texto. Sim. Então, vamos escrever aqui na seção de introdução. Vou tirar aqui o título desse meu artigo, vai ser exemplo. Blá, blá, blá. Vou recompilar para vocês verem em tempo real esse título. E aí eu tenho a introdução. Embaixo da introdução eu vou escrever algo que vai me ajudar a lembrar o que é que eu quero que apareça aqui. Então eu vou colocar o símbolo de porcentagem e vou falar aqui blá 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 e blá 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 são aspectos importantes de serem discutidos. E aí vamos ver o que vai acontecer. Vejam que esse meu comentário, ele não apareceu, né? Ele está inclusive em verde aqui. Então tudo que a gente colocar de comentário, tudo que a gente quiser que não apareça no texto, a gente pode deixar ele nesse arquivo. Por acaso, por exemplo, você está escrevendo um trabalho, você não sabe exatamente se aquele parágrafo é importante ou não, mas você quer escrever porque você teve aquela ideia naquele momento. Escreve ele e deixa com uma porcentagem na frente, e aí não vai aparecer. E aí quando você for refazer para voltar a trabalhar naquilo depois de uma semana de descanso, por exemplo, do texto, né? Porque às vezes a gente cansa um pouco de ler o que a gente está escrevendo. E aí você acha, não, esse parágrafo ficou importante aqui mesmo, ele vai ficar aqui. Você tira, né, a porcentagem. E aí ele vai ser impresso ali, tá? Vai aparecer. Da mesma forma, se você escreveu algo e depois não quer mais que ele apareça. Essa não é a única forma de fazer isso, né? Então aqui no slide tem um outro exemplo, que é usar o comando begin com o parâmetro comment, e aí escrever tudo que tiver entre begin e end comment não vai aparecer.
Tá? Então a frase vai ficar: This is another example for embedding comments in your document. Mas eu acho que a porcentagem é bem mais tranquilo, bem mais rápido, né, de você ir lá apagar e tal. Bom, esse slide eu já falei um pouco para vocês, no sentido de que no preâmbulo do arquivo, ou seja, antes de você começar a escrever o seu texto em si, você vai ter que colocar algumas indicações, que vão sempre iniciar por esse comando aqui, document class e a classe. As opções são opcionais, né? Então, se você quiser uma classe específica, como por exemplo, eu vou escrever um artigo e eu quero que o LaTeX utilize o modelo, né, que ele tem já pré-fabricado ali de artigos, mais genericamente, assim, não é um modelo de artigo de uma revista específica, é um modelo genérico de artigo. No entanto, esse modelo genérico de artigo, ele assume que o tamanho da fonte que ele usa é 11. E eu quero usar como opção, no meu caso, eu vou precisar que seja 8, por exemplo. E aí, então, eu venho aqui em Options e mudo para número 8, letra da fonte, né, no tamanho 8. Em seguida de Document Class, a opção de artigo, capítulo de livro, report, que é aqueles relatórios, né, que vocês às vezes têm que entregar para as disciplinas. Depois de colocar especificamente qual é o modelo genérico que vocês querem utilizar, vocês podem usar pacotes que vão ajudar vocês a melhorar esses modelos com mais especificações. Por exemplo, em geral a gente escreve em inglês no LaTeX, então se você for usar em português, você vai ter que indicar ali um pacote para escrita em língua portuguesa. Esses pacotes vão ser melhor explicados e delimitados ali pelo professor Alisson, tá? Então, só para mostrar para vocês o que é esse preâmbulo novamente aqui no nosso documento novo, né? Eu tinha mostrado lá para vocês naquele artigo que eu já o meu preâmbulo é tudo isso aqui que está antes do Begin Document, essas especificações aqui. Aqui vejam que eu estou usando Document Class Article e não estou usando nenhuma opção diferenciada, então eu estou usando o padrão deles mesmo sem nenhuma alteração. Esse input tem, eu vou verificar para vocês o que é e daqui a pouco eu já falo. Também já tinha falado, corpo do texto é tudo isso que está entre begin, o document e o end document. Inclusive as referências vocês vão colocar antes do end document. Tudo que vier depois não vai aparecer no seu PDF. Então, se eu escrever alguma coisa aqui, o que acontece? Nada. Então, se você também quiser colocar alguma informação aqui que você acha necessária e não queira que seja impresso, pode colocar ali também que não vai aparecer. Um outro caractere especial são as aspas, então a gente não pode usar as aspas comuns que a gente usaria no Word, por exemplo, porque ele vai, não sei se tá bom para vocês verem, mas ele vai imprimir dessa forma aqui. Queria tentar aumentar aqui. E aí não tá certo. Então, o que vocês têm que fazer é usar meu teclado é sempre diferente, vamos ver se é isso mesmo. Não. Então, eu sempre erro esse acento também, não é muito legal de
usar, mas de vez em quando é necessário. Vamos ver se eu escrevi a mesma coisa agora. Algumas vezes você quer fazer isso, mas não era exatamente isso que eu queria fazer, está ao contrário. E agora está certo. Bom, então esse aqui é uma crase e esse aqui, deixa eu ver se eu consigo verificar qual acento no meu teclado é. Essa é a crase. Esse pra mim tá aparecendo como um aspas simples. É a aspa simples que fica do lado esquerdo aqui do teclado QWERTY. Vamos recompilar para ver se tá tudo ok. Tudo ok. Então, se eu quiser colocar novamente aqui, só para relembrar então, um comentário, mas que não seja utilizando este símbolo aqui, eu venho em barra invertida, begin, chaves, comment. Não lembro se o comment tem isso. E end comment ele colocou automaticamente ali, end comment, e aí o meu comentário vai ser refazer esta parte. Opa. E isto aqui não vai aparecer para vocês. Agora, caso vocês apaguem esses comandos aqui, ele vai imprimir ali e vejam que ele até não terminou, não deu o nosso novo parágrafo porque eu não coloquei uma linha entre esses dois comentários aqui. Então agora ele fez um novo parágrafo numa nova linha. Se era isso exatamente que eu queria, né? Para a gente dividir e estruturar o nosso texto, né? Então a gente pode dividir em seções, em títulos e em capítulos, tá? Quando o nosso document class é um artigo, então a gente pode usar esses termos aqui, seção, subseção, subseção, e aí ele vai fazendo essa ordenação de uma forma bastante eficiente. Vejam que ele já numerou essa minha introdução aqui como número 1, que é a primeira seção que aparece no meu texto. Então, às vezes a gente coloca, se a gente está acostumado a trabalhar no Word, né, a gente coloca assim, capítulo 1, ou seção 1 e introdução. A gente não vai no LaTeX precisar colocar as numerações, porque caso seja necessário mudar a ordem de alguma coisa no seu texto, você não vai mais se preocupar com números, porque é ele que dá a numeração conforme a localização daquele corpo de texto, daquela parte do seu texto. E é importante a gente pensar também que as figuras, elas também vão ser dessa forma. Então, normalmente, quando a gente trabalha com Word, para facilitar, a gente vai lá e nomeia aquele arquivo como figura 1, figura 2, figura 3. Isso não vai dar certo, não vai ser funcional aqui no LaTeX. Se você vier e colocar uma figura com o número 1, com o título, né? Figura número 1, e depois você precisar colocar uma figura antes dela, ela vai virar número 2 automaticamente, mas o nome dela vai estar número 1 e isso pode fazer uma grande confusão no seu arquivo. Não que a versão final vá ser alterada, né? O PDF não vai ser alterado, mas vai ficar bastante confuso ali na hora que você estiver olhando o seu documento. Só para dar um exemplo um pouco mais real, vou voltar aqui no meu artigo e vou mostrar para vocês
que para uma organização ideal, quer dizer, para uma melhor organização de um trabalho com o LaTeX, a gente normalmente tem esses arquivos aqui, ó. Vejam que esse é um artigo que ele está para ser submetido para uma revista. Então, Document Class Artigo. Essa revista, infelizmente, não tem padrão LaTeX, então eu tive que fazer algumas adaptações aqui, por isso que tem um monte de pacotes aqui, tá? E um monte de comandos que eu tive que inserir ao longo do texto. Se vocês estiverem com alguma revista em mente para publicar algum artigo aí, verifiquem se ela tem modelo LaTeX pronto, que aí facilita a vida em quase 300.000%. Mas no caso das geociências, são pouquíssimas as que tem LaTeX pronto, tá? Então, voltando aqui, a gente tem o texto principal, que vai ter lá todo o nosso texto, a discussão, ó, seção resultados, tá? Até as imagens são inseridas aqui. Essa parte de inserir imagens vocês vão ver com o professor Alisson. Essa aqui no caso é uma legenda de uma imagem. Até as minhas conclusões, que é a parte final do artigo, os agradecimentos aqui. E aí, ó, as referências são colocadas aqui como uma menção a um outro arquivo, que é esse arquivo aqui, referências BIB, que é um arquivo que a gente vai importar as referências lá do Mendeley, tá? Que tem as informações dos artigos que você está usando aqui no texto. E aí você vai ter um outro arquivo. No meu caso, eu tenho algumas tabelas aqui no meu texto, no meu PDF, no meu artigo. Vou mostrar uma tabela para vocês. Então essa aqui, por exemplo, é uma tabelinha. Vocês também vão aprender a fazer tabelas com o professor Alisson na aula ao vivo. Mas basicamente a cara de uma tabela como essa daqui, que não tem, só tem a primeira linha demarcada e depois tem 4 colunas, mas não é demarcado mais. Ela é escrita dessa forma aqui, tá? As colunas são divididas por essa letrinha aqui. Aqui outra tabela, então vejam, as minhas tabelas, elas estão em arquivos separados do texto principal. As referências estão num outro arquivo também, porque a gente vai importar essas referências do Mendeley. E eu tenho uma pasta só com as figuras. E aí aqui que eu estava falando para vocês, se essas figuras estiverem nomeadas como figura 1, figura 2, figura 3, no Word facilitava bastante, mas aqui pode te complicar, porque você vai fazer uma referência ao nome dessas figuras na hora que você vai citar essa figura no texto, né? Ver figura tal, aí você vai ter que colocar o nome dela. E não o número, porque o número quem vai dar vai ser o Mendeley, ele que vai fazer essa numeração, tá? Essa ordenação. E aí, se você precisa colocar uma figura antes, colocar uma figura depois, adicionar algo que não estava previsto inicialmente, algum capítulo antes ou uma tabela antes, se você fica dando números, você complica a organização do seu arquivo aqui cru, digamos assim. Então não façam isso, né? A partir de agora vocês vão começar a usar LaTeX. Não voltem para o Word ou para o Google Docs. Usem aqui até vocês ficarem bons, até vocês aprenderem mesmo a verem como é legal e como fica mais bonito. E como é muito mais simples de usar. E aí se acostumem a dar os nomes das imagens com palavras que representam as imagens de verdade, não só com números, tá? Então vamos fazer aqui um outro exemplo de seção. Digamos que eu tenho, então, depois da introdução, a minha geologia. Opa. Vou compilar aqui só para vocês verem que ele vai numerar automaticamente. E se eu tiver dentro da geologia, por exemplo, uma subseção, então eu dou o comando subsection
E aí dou o nome que eu preciso. Então, local geology, por exemplo. E aí a numeração que ele vai dar vai ser 2.1, porque é um item que está dentro desse item maior aqui. E uma subseção que é bastante usada nos artigos. Vamos chegar aqui de afloramentos. Ela aparece assim, essa formatação de artigo, tá? Bom, uma informação importante é que para aparecer o título, ó, vejam que eu coloquei o título desse meu artigo aqui em cima, tá? E aí, para que ele seja impresso, eu tenho que colocar make title aqui embaixo e escrever ele novamente. Então, vamos ver se é isso mesmo. Aqui é a capa, digamos assim, e aqui vai ser a parte inicial desse meu artigo, e aí o título dele tem que estar aparecendo aqui. Caso eu, digamos, apague esse make title daqui, o que será que acontece? Então ele não é impresso em lugar nenhum, nem na primeira página de capa, né? Nem antes do meu texto. E se eu deixar o make title e tirar o title, o que será que acontece? Então ele vai imprimir o meu título antes do meu texto, mas na capa ele não vai imprimir. Então eu tenho que ter essa, que parece ser uma informação dupla da mesma coisa, né? Então, se você precisa de uma primeira página com o título e depois novamente a informação do título, você precisa ter esses dois comandos aqui, title e make title. No caso de você escrever um documento que vai utilizar a formatação padrão LaTeX para livro ou para report, vamos ver como é que isso vai mudar ou influenciar a cara do que a gente está vendo aqui. Opa! De acordo com esse document class. Então veja, para livro, o que ele faz é montar uma capa, e aí a partir da página 2, que inclusive ó, a página 1 não tem número de folha, essa aqui tem um número aqui, o título do seu livro, né? E aí os capítulos dos livros são numerados dessa forma aqui. Ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 1 e assim por diante. E se fosse um relatório? Um relatório também fica com essa cara. E aí você se pergunta, mas por que será que ele está falando que é 0, 01, 02? É porque tanto para livro quanto para relatório, antes de sessão, você vai ter um comando chamado capítulo. Vamos colocar aqui capítulo inicial e ver o que acontece. Então temos a capa, o título, capítulo 1 inicial, que é o título que eu dei para o capítulo 1. E aí sim ele vai começar a contar de uma maneira mais correta, né? Não é a partir do 0, é a partir do 1. Então, 1.1, introdução, subseções e assim por diante. Veja que nesse caso o subsection nem numerar, não numerou, tá? Isso para relatório, para livro, como será que fica? Então, a capa,
o título inicial, esse 2 aqui, eu vou ter que verificar para vocês o que significa esse 2. Será que eu escrevi 2 aqui sem querer? 3 aqui. Parece que é um número de página. Um número de página com o título, ele sai num local diferenciado. É uma formatação específica desse document class, tá? E aí tem do capítulo 1 com esse título, também numera a partir de 1, tá? Então verifiquem se vocês vão fazer, por exemplo, relatório, considerando que talvez a maioria de vocês seja da graduação e vocês tenham interesse em fazer relatórios, lembrem-se que vocês vão ter que ter capítulo para que isso aqui não apareça como 0.1, que ficaria estranho, tá? A partir do capítulo, se você tem lá a seção capítulo, ele vai contar a partir do número 1, tá? E as referências, né? Então, as referências, a gente vai ter que mostrar para vocês um Mendeley, para vocês terem uma ideia de como que funciona inserir referências aqui. Mas, basicamente, vocês vão ter que criar um arquivo novo. E aí eu vou dar um nome de referências, vou colocar assim, acento referências. E ele tem que ser a extensão bib, tá? Extensão bib. Criar. Vai aparecer tudo em branco aqui, porque eu não importei nada ainda. E eu vou ter que acessar, então, o Mendeley. Se vocês não têm instalado, se vocês não têm conta, eu sugiro que vocês façam isso também para o curso. E montem uma pequena biblioteca para vocês poderem usar e tirar dúvidas. Primeira vez que eu abro o Mendeley no dia, então talvez ele não abra corretamente. Vamos ver o que vai acontecer. Então, meu Mendeley abriu. Vocês vejam que eu tenho já alguns artigos aqui. Eu criei pastas aqui. Esse Mendeley que eu abri para vocês, é o Mendeley Desktop. Opa! Não é isso que eu quero fazer, só queria mostrar para vocês a minha pasta. Então eu criei uma pastinha daquele artigo que eu estava mostrando para vocês, e dentro dessa pastinha já está aberta aqui. Eu tenho alguns artigos que eu citei naquele texto. Como citar no próprio texto, o Alisson vai mostrar para vocês. O que eu queria mostrar agora rapidamente é como que eu pego a informação desse artigo aqui, por exemplo, que eu salvei no Mendeley, com essas informações aqui. Então, o nome do autor está aqui, é um capítulo de livro, então essa informação está errada. Eu tenho que colocar aqui certo, porque aí os parâmetros que ele vai me pedir vão ser diferentes, né, para cada tipo de arquivo. Então, se é um livro, se é um capítulo de livro. Nesse caso aqui, se eu não me engano, é um capítulo de livro, parece, tem cara de capítulo de livro. Quantas páginas tem? Então, vai da página 5 até a 7, talvez seja só um resumo. Vamos pegar um outro exemplo melhor, mais fácil. Vamos pegar um artigo que não seja tão antigo, que provavelmente é o caso de vocês que estão na graduação, vão pegar coisas mais novas, tá? Então, veja, as informações desse artigo que foi publicado nessa revista aqui, elas estão todas aqui. Se é um artigo novo, o Mendeley consegue pegar as informações normalmente de forma correta e inserir aqui nesses parâmetros. São esses parâmetros aqui que tem que estar certos, tá? Para quando você for exportar isso aqui e colar lá no overleaf, para você poder citar e referenciar de forma correta, se isso estiver errado, vai aparecer errado lá. Se tiver algo faltando aqui, vai dar problema no overleaf também. Então, vocês têm sempre que, ao criar sua biblioteca Mendeley, perceber se ele pegou as informações corretas do material que você adicionou ali.
No caso de artigos mais antigos, às vezes dá problema, em algumas revistas específicas também, de trabalhos antigos, normalmente. Os PDFs novos, em geral, ele consegue pegar as informações corretas. Então, vamos aqui. Este artigo que eu tenho online, quando tá verdinho aqui, é porque ele tá carregado na minha conta, tá online. Se eu quero colocar esse artigo especificamente aqui, já confirmei, tá tudo certo. Lá no meu overleaf, como é que eu faço? Então, eu vou clicar com o meu botão direito aqui e vou vir em Copy As. E aí, escolher Bibtec Entry. Então, ele copiou as minhas informações que estão dispostas aqui nessa parte direita do vídeo. Copiou lá, a gente vem aqui, não no texto principal, para ficar um pouco mais organizado, né? Lembra que a gente criou esse arquivo novo aqui dentro, e a gente cola o que a gente tinha copiado ali, colou, tá? Será que se eu recompilar esse meu PDF, ele vai aparecer essa referência? Não vai. Porque eu estou criando a minha biblioteca para poder referenciar esses autores aqui no meu texto. Como que eu vou referenciar? Falando rapidamente, né? O Alisson vai explicar um pouco mais detalhado, com mais calma essa parte, mas só para vocês saberem. Então, o nome do meu artigo não é o nome do arquivo que eu dei quando eu salvei aqui no Mendeley. É o nome que ele está usando aqui, ó. Wellman 2015. Tá? É o nome que ele criou quando eu fiz aquela coisa de copiar como Bibtec. Quando eu fiz isso aqui, que ele copiou as informações, ele criou esse nome aqui. Normalmente vai ser o nome do primeiro autor e o ano do artigo. Aí eu volto, então, para eu citar esse artigo, eu volto aqui no texto principal, e aí eu vou escrever alguma coisa sobre ele e eu quero citar o texto. O texto não, desculpa, citar o autor desse artigo por algum motivo, né? Então eu vou usar essa parte aqui, site, e ele já vai me dar a opção das referências que eu tenho no meu arquivo, que é só uma no caso, que é o Wellman 2015. E aí eu continuo falando sobre ele. Então, segundo esse autor, veja, deu algum problema. Então, eu tinha escrito refazer essa parte blá blá blá, vamos colocar tudo junto aqui porque tá na mesma linha. Se eu quisesse começar um novo parágrafo, a gente pode dar um espaço aqui. E aí? Olha lá. Vamos refazer essa frase. Segundo para o caso. Vou dar um exemplo que eu estou mais acostumado de fazer, que é artigo. Você tem que usar site T. Vamos ver se eu vou precisar. Olha, ele está usando deste pacote aqui. Vamos ver o que acontece. Deu alguma coisa errada. Então vamos ver se só o site T já vai funcionar. E vejam, opa, come uma chaves ali. Isso você não pode fazer, hein? Dá muito erro. Quando dá algo errado, ó, ele normalmente aponta e mostra, ele deixa em amarelo, em vermelho, ou ele fala aqui que você esqueceu de fechar alguma coisa e tal. Anteriormente também tá errado. Bom,
como eu não coloquei nenhum pacote aqui especificando qual é o tipo da referência que eu vou usar, e isso vocês vão ver um pouco mais pra frente no curso, então a minha citação ficou assim, ficou meio estranha. Eu posso tentar usar, por exemplo, esse site P para usar ele entre parênteses. Não, realmente eu vou precisar dos pacotes, tá? Então vamos deixar o site T aqui, porque ele pelo menos aplicou a minha referência no local que eu queria, né? E aí, em relação a se é ABNT ou se é de uma revista específica que usa uma determinada norma, isso vocês vão ver com o professor Alisson, tá? Mas basicamente, então, a gente criou um texto principal, colocou o preâmbulo, qual é o arquivo, o tipo de arquivo que você está querendo criar, colocou algumas informações básicas ali que ele te dá já com o modelo que você escolheu, e aí começa a escrever abaixo de begin document e acima de end document. E aí, para diferenciar sessões, você pode usar a seção, no caso se for artigo, se for livro, ó, veja que como eu estou com o artigo aqui, ele deu problema nesse comando de capítulo, porque isso aqui é um comando de livro, então eu vou ter que apagar para ele não dar nenhum piripaque. Vamos ver se eu apagando ele apaga isso aqui. Não. Aqui você vai ver os problemas que o seu arquivo tem. Então ele está tendo o problema com aquela referência, porque a gente não tem os pacotes certos. Provavelmente a minha sugestão de erro é essa. Depois vocês vão, a gente vai poder conversar mais sobre isso na aula ao vivo. Então às vezes dá tanto erro que ele não vai nem conseguir recompilar. E se chegar nesse momento, você para, respira, tenta de novo, dá uma olhada aqui e ver qual é a parte que está dando mais problema. Se for o caso, se você ainda tiver paciência, faz isso aqui, deixa como um comentário, recompila, aí o erro vai desaparecer, porque ele não vai querer imprimir aquela parte que está dando erro, e vai estar tudo bem, seu arquivo está salvo. Lembrando que no Overleaf está tudo salvo na nuvem, tá? Você não precisa ficar salvando o tempo todo. E inclusive na versão Pro, na versão que você tem que pagar, você tem controle de histórico. Então se você fez alguma coisa que depois você se arrependeu e já tinha apagado aquela parte do seu texto aqui, você na versão paga pode vir no histórico e remontar aquilo que você tinha, por exemplo, acidentalmente apagado antes. Mas, em geral, não apague, né, as coisas que você escrever. Coloca como comentário e vai usando conforme a necessidade. Bom, a gente chegou ao fim dessa apresentação inicial. Espero que vocês tenham entendido, que vocês consigam, então, entrar tanto no Overleaf quanto no software que vocês baixaram no computador de vocês e fazer um documento simples como esse aqui que eu mostrei para vocês. Talvez criar até essa pastinha aqui, esse arquivo, né, com alguma referência que vocês vão usar para vocês verem se deu algum erro, se aconteceu alguma coisa inesperada que vocês não conseguiram entender qual é o problema. E aí a gente conversa na aula ao vivo na quinta-feira. Tá bom? Muito obrigada, até mais.